E assim nós vamos continuando nessa grande cobertura da morte do Papa Francisco, que chamou a atenção do mundo inteiro e, com certeza, entristeceu religiosos, leigos e leigas. Mas a sua passagem entre os homens é motivo de alegria. Ele promoveu a união, levou a fé e a esperança a todas as nações. O Papa sempre pregou igualdade. E para falar sobre essa vivência, nós vamos conversar agora com a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Oliveira, que se encontrou com o Papa Francisco no ano passado durante a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Padre Jadeilson, tudo bem? Padre Wellington, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Sônia, seja bem-vinda ao nosso programa, hoje nessa cobertura da morte do Papa Francisco, que nos entristece, mas a certeza da ressurreição, da Páscoa, nos reanima a cada dia. E eu queria que você, como leiga, como colaboradora dessa missão, como você pode expressar a imagem que o Papa Francisco gerou na sua vida e na vida dos leigos e leigas? Então, Padre Jadeilson, é um dia que para nós é tristeza porque ainda não fomos educados para lidar com a morte, né? Mas, ao mesmo tempo, é um dia de muita alegria porque estamos na 8ª de Páscoa. E o Evangelho de hoje nos convoca justamente a isso, a não ter medo, seguir adiante, a anunciar o ressuscitado. E o Papa Francisco é justamente esta imagem que o Papa deixa muito para a gente, de não ter medo, aquele Papa da alegria que nos convoca a assumir a nossa corresponsabilidade de cristãos, leigos, leigas, né? Então isso ficou muito forte para mim quando ele nos convoca para dizer assim, olha, vocês são corresponsáveis na missão. Vocês, leigos e leigas, não se sintam menores na igreja, porque vocês são pessoas, pelo batismo, são reconhecidos como corresponsáveis na missão. Então, eu penso que esta morte do Papa Francisco no dia de hoje deixa para a gente justamente esse chamado, não tenhamos medo, vamos seguir adiante e vamos seguir com alegria, porque esse era sempre um dos carismas do Papa Francisco. A gente chegava até ele, nunca encontrava o Papa sem um sorriso no rosto, nunca encontrava o Papa sem contar uma piada do Brasil, ou assim, sempre com muita alegria. E eu penso que é justamente isto que ainda nos conforta nesse dia de hoje. É acreditar que ele passou no nosso tempo, nos deu essa oportunidade num tempo onde existem tanto desânimo, tanta desesperança, tanto ódio. Então, ele nos convoca também a sermos esses embaixadores, como ele gostava de dizer para a gente lá no Sínodo. Vocês são embaixadores da esperança, vocês são embaixadores da sinodalidade. Então, isso me traz muito alento ainda neste dia. Sônia, você teve a oportunidade de participar do Sínodo e levou contribuições para este momento importante da vida da Igreja, este Sínodo sobre a sinodalidade. Eu queria que você pudesse nos trazer aqui quais foram as contribuições que o Papa Francisco deu para o laicato neste momento em que a Igreja vive uma reflexão sobre a sinodalidade. Então, Padre Wellington, eu penso que foram muitos pontos, se a gente for pegar, né, todos os 2 anos que nós tivemos lá em Roma, em 2023 e 2024, nas sessões do Sínodo, ele trazia muito essa preocupação de que nós leigos, leigas, e aí eu reafirmo, não nos entendêssemos como pessoas de segunda categoria, porque senão nós não nos colocávamos nesse sentido de prontidão, de assumir a nossa missão, ou ficar sempre esperando que alguém nos mande para a missão. Mas nos chamava muita atenção e nos chama muita atenção quando ele dizia, olha, nós estamos debatendo uma igreja, discutindo uma igreja, propondo uma igreja comunhão, participação e missão. Então, vocês leigos têm que viver essa experiência da comunhão, essa experiência da participação, mas também com a centralidade na missão.
E aí ele reforçava, é necessário que vocês leigos se formem, é necessário que as igrejas invistam no laicato, na formação. Então isso fica muito forte para nós. E um outro ponto que me chamou muita atenção foi nos últimos dias lá do sínodo, que nós conseguimos ter uma audiência, só os leigos com ele. E aí ele reforçava muito isso. Não sejam leigos carrancudos, tristes, mas sejam leigos que carregam o evangelho, sejam leigos de esperança, sejam leigos da alegria. Ele até lê um poema de São Tomás de More dizendo, né, se você está triste, com a cara fechada, abatida, é porque você está com fome. Então, isso foi chamando a nossa atenção muito grande, porque o Papa queria um laicato que pudesse transmitir a alegria de estar e ser batizado. O ser batizado nos convoca para essa igreja, né, em saída, de assumir esse testemunho de Jesus Cristo, né? E aí ele falava muito, retome Jesus para o centro, retome Jesus para a missão. Então, isso fica muito forte para nós, leigos e leigas, no que o Papa Francisco nos chamou muita atenção em vários momentos, né? Além da formação. Mas um laicato alegre, um laicato que tenha esperança e que não tenha medo de poder anunciar e assumir essa responsabilidade ou a corresponsabilidade na missão da igreja. Nós podemos dizer, Sônia, então, que o Papa Francisco, ele faz com que os leigos e leigas retomem o valor do seu batismo para a atuação e sentimento de pertença à igreja, para não se imaginarem excluídos ou de segundo grau, ou não participantes, por exemplo, das decisões da igreja, porque em muitos casos, e principalmente a nossa língua portuguesa, nesse termo, quando você fala de leigo no assunto, é alguém que desconhece totalmente uma realidade, mas o laicato, o fiel cristão leigo na igreja não é isso. O Papa Francisco, ele retoma a valorização, então, do batismo enquanto fator agregador para a vivência na sinodalidade da igreja? Exatamente, padre Wellington. Ele resgata a cidadania batismal. A cidadania batismal é aquela que o Concílio Vaticano II nos convoca a entender nós como sujeitos da missão, sujeitos para ir. Então, e dentro dessa eclesiologia do Concílio Vaticano II, não traz o leigo como dessa forma pejorativa que muitas vezes a gente conhece na sociedade, mas nos integra como laós, o povo de Deus, aquele povo que está ali junto, que faz o trabalho, que está junto na corresponsabilidade e sujeito maduro na fé. E o leigo sujeito maduro na fé é aquele que consegue entender da sua vocação, do seu ministério, do seu carisma também, e é chamado para a missão. Então, esta cidadania batismal é que nós somos chamados. E não só para o pertencimento. Não é que eu pertenço à igreja, eu sou igreja. Então, isso é muito forte para nós, com o Papa Francisco, quando ele resgata essa cidadania batismal. E isso, se a gente for pegar o documento final do sínodo, é o primeiro ponto de discussão no documento final do sínodo. Essa cidadania batismal, que somos igreja. E se somos igreja, todos somos chamados a viver essa experiência de sujeitos maduros, né? Porque muitas vezes a gente não tem condição nem de perceber, resgatar essa cidadania batismal que nós temos. É pelo batismo que nós somos igreja. E se somos igreja, nós somos chamados também a viver essa experiência na igreja, mas também na sociedade. A viver um testemunho maduro dentro da sociedade, que é o ambiente que nós, leigos e leigas, somos chamados a vivenciar e a testemunhar. Sônia, eu acredito que duas expressões na sua fala que de fato expressam muito do que o Papa Francisco foi e continuará sendo para a igreja e para o mundo, é o seu desejo de uma maturidade da fé. E essa maturidade da fé nos leva a compreender e devolve para nós a cidadania batismal, né? Compreendermos que somos todos irmãos, que somos todos batizados, filhos do mesmo Pai, e convidados e enviados a uma missão.
O Papa Francisco esteve ali muito presente no documento de Aparecida, né? Ele que ajuda na elaboração ali. E nós, do Brasil, assumimos muito isso, discípulos e missionários do Senhor, e dar essa autonomia, né? Devolver essa dignidade batismal, essa cidadania batismal para os leigos e leigas e formar, de fato, um só corpo eclesial, sem sombra de dúvida, é um legado, é de fato uma herança que o Papa Francisco deixa para toda a Igreja, para o mundo também. E nós queremos agradecer, Sônia, pela sua contribuição, hoje aqui falando em nome do laicato do nosso Brasil, que, por meio da sua voz, também expressa esse adeus ao Papa Francisco, que retorna para a casa do Pai. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês e aos leigos e leigas, né, que estão aí, que estão nos acompanhando. Eu penso que essa é a oportunidade que o Papa nos dá e nos convoca a caminhar nesta igreja como pessoas que têm essa cidadania, que nos entendemos enquanto igreja e somos chamados a viver essa experiência do seguimento de Jesus Cristo pelo nosso batismo. Um abraço, Sônia. Obrigado, viu, por sempre contribuir aqui com a TV Pai Eterno, tanto nas questões do sínodo, quando também buscamos falar sobre o laicato. A Sônia está sempre disponível para as entrevistas, para os nossos programas. A Sônia que já é conhecida, viu, Padre Jageilson, aqui, né? Dos nossos telespectadores. Um abraço, querida. Que coisa boa.